Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 213, capítulos de 33 a 36 do livro do profeta Ezequiel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, dia de número 213, começamos agora alguns oráculos que vão falar propriamente do momento da invasão e da destruição de Jerusalém, que corresponde à segunda deportação do povo de Israel para a Babilônia. Nesse período nós temos aqui a Palestina, nós temos Israel, nós temos as nações vizinhas sendo invadidas por Nabucodonosor, que foi o rei da Babilônia. Esses são capítulos muito importantes mesmo, são capítulos aí que nós podemos usar aqui para a vida toda. O Padre vai dar como se fosse um tema, um título para cada capítulo e depois nós vamos aprofundá-los. O capítulo, tanto 36 quanto o 34 também, o 35 talvez seja o menos importante. O primeiro e o último de hoje são os mais importantes, tanto o 33 quanto o 36. O 36 ele é belíssimo, é um retiro. O capítulo 36 é um retiro. Nós vamos dividi-lo em 3 partes e a terceira é a mais importante. Então, começando pelo 33. O 33 fala sobre o atalaia. O que é o atalaia? Talvez tenha outro termo, a tradução que o padre encontrou é esse termo aqui, o atalaia. O atalaia é alguém que é convidado a ser um emissário, que é convidado a trazer uma mensagem, é convidado a dizer a verdade. Então, eu vou ler, eu vou explicar com as minhas palavras e depois eu vou ler. Eu disse aqui, e daqui a pouco o Padre mostra para vocês a partir do versículo 7, que está escrito ler, porque algumas passagens, algumas partes não tem como explicar com as minhas palavras, que eu gastaria mais tempo do que ler. Por quê? Porque é tão profundo, tão bonito que tem que ser lido. Então é assim, o texto diz assim: aquele que quer seguir a Deus, aquele que tem a missão de profeta, aquele que tem a missão de líder, que colocamos pai, mãe, padre, coordenador de comunidade, nós temos a missão de anunciar, nós temos a missão de corrigir, nós temos a missão de falar a verdade. A maior caridade é dizer a verdade, porque a caridade de dizer a verdade você liberta, você tem a possibilidade de salvar a pessoa da condenação e da morte eterna. Então, quando nós olhamos o atalaia, quem que é o atalaia? Se alguém está no pecado, você não pode, talvez para o estranho, é mais difícil. Mas se você tem uma certa liberdade, uma certa proximidade com a pessoa, alguém está no erro, você, com muita educação, você deve corrigir. Se essa pessoa muda, você ganhou uma pessoa para Deus, você terá muitos méritos. Se essa pessoa não muda, a responsabilidade não é sua, a responsabilidade é dela. Agora, uma pessoa que está no erro, se você não fala, a pessoa não muda, a responsabilidade também é sua. E você também terá que ser corrigido e será punido um dia por Deus por causa disso. Então, esse capítulo 33 diz da importância, eu lembro que eu aprendi esse termo no seminário, a gente usava muito, diz da importância da correção fraterna. E aqui não diz correção fraterna, diz a importância da correção. Não fala nem que é para ser fraterno, não faz muito rodeio, não. É para corrigir, é para ajudar a dizer a verdade para o outro. Então o atalaia, ele ficava com uma trombeta quando vinha a guerra, quando vinha o adversário, ele tocava a trombeta para quê? Para que aqueles que fossem do povo e da terra pudessem fugir e pudessem escapar. Então o que é a trombeta? É a correção. Você está no pecado, esse não é o caminho de Deus, esse é um caminho errado que vai levar à morte. Então o atalaia
é aquele que é convidado, somos todos nós, a dizer a verdade e ajudar as pessoas a saírem do erro. Quem se omite também tem culpa no erro do outro. Quem não se omite tira a responsabilidade de si. Vamos aqui, é muito breve, versículos de 7 a 9, diz assim: Ora, a ti, filho do homem. Aparece várias vezes essa expressão, aqui vai aparecer ainda mais. Aparece várias vezes essa expressão filho do homem. O que significa filho do homem? Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, diz que o filho do homem viria. Ali é um sinal já de Jesus. Nós acreditamos, é a leitura cristã da Bíblia. Mas aqui em Ezequiel aparece muitas vezes o filho do homem. Então isso significa alguém que é humano, alguém que é da terra, mas alguém que está no lugar de... alguém que está representando, está anunciando, está dizendo coisas no lugar de Deus. Então é um sinal, esse é um termo de alguém que é consagrado a Deus, de alguém que era um grande profeta. Então esse termo, quando ele é utilizado para Ezequiel, em outros profetas não acontece, ele não aparece tanto. É um modo do autor sagrado mostrar que ele era uma pessoa humana, mas uma pessoa que estava totalmente ao serviço de Deus. Versículo 7. Ora, a ti, filho do homem, te pus como atalaia na casa de Israel. Veja que texto maravilhoso que vai ser lido. Te pus como atalaia na casa de Israel. Assim, quando ouvires uma palavra da minha boca, hás de avisá-los de minha parte. Quando eu disser ao ímpio, ímpio, certamente hás de morrer, e tu não o avisares do seu caminho ímpio, o ímpio morrerá por causa da sua iniquidade. Mas seu sangue o requererei de ti. Por outra parte, se procurares desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta, e ele não se converter no seu caminho, ele morrerá por sua iniquidade, mas tu salvarás a tua vida. A alegria de Javé, a partir do versículo 10 vai dizer isso. Alegria de Javé pela conversão de um pecador. Deus, ele não quer que o pecador seja destruído. Deus, ele quer que o pecador viva, que ele se salve. E isso depende da justiça que ele deve passar a exercer. Então, no capítulo 33, nós temos também esse ensinamento. O pecador deve se converter. E aí muitos vão dizer, olha, a maneira de Deus agir não é correta. Aí ele diz assim, o profeta dizendo em nome de Deus, a minha maneira não é correta, a sua maneira não é correta, a maneira de vocês não é correta. Veja o versículo 17. Os filhos do teu povo dizem, a maneira de agir do Senhor não está certa. Ao contrário, é a vossa maneira de agir que não está certa. Com efeito, ao desviar-se o justo da sua justiça e praticar o mal, ele morrerá por esta causa. Por outra parte, quando o ímpio se converter da sua impiedade, praticando o direito e a justiça, viverá por estas coisas. Mas vós direis, não está certa a maneira de agir do Senhor. Certamente, ao caso de Israel, eu julgarei cada um de acordo com seu comportamento. Capítulo 33, dizendo que nós devemos dizer a verdade, cada um vai ser julgado pelo seu comportamento. Muito triste o restante aqui desse capítulo, do versículo 23 ao 29, vai dizer da destruição, da perversão, da destruição. Israel será uma terra deserta e devastada. Uma terra deserta e devastada. Número 34, capítulo número 34, o padre disse que sempre faria, ou diria para vocês, como se fosse um título para cada capítulo, aqui são os pastores de Israel. Por que os pastores de Israel? Aqui vai dizer que aqueles que deveriam pastorear, aqueles que deveriam cuidar, eram pessoas que tinham abandonado o povo. Eram pessoas que não ofereciam boas pastagens. Então eu divido esse capítulo aqui, 34, da seguinte parte. Primeiro, até o versículo 10. Isso daqui não tem divisão nenhuma na minha Bíblia, é uma coisa daqui da cabeça do padre. Depois, vamos ver aqui rapidinho. Depois de ler, grifar, fazer várias coisas, esse capítulo 34 eu estudei bastante, que eu como padre, eu sou pastor de almas, pastor de vidas. Então, eu estudei bastante esse capítulo, grifei, meditei. Então, esse capítulo 34, que fala sobre pastores, ele pode ser dividido em duas partes. Do versículo 1 a 10, fala sobre os maus pastores. Eu acho que vale a pena ser lido com atenção.
maus pastores, sinais de maus pastores, o rebanho fica abandonado, mas esses pastores prestarão contas. E aí a partir do versículo 11 até o final vai dizer de bons pastores. Versículo do 11 a 31. Quem que é o bom pastor? O bom pastor é Javé. Quem que é o bom pastor? O bom pastor é Deus. Eu acredito, tenho muita certeza que Jesus conhecia esta parte do profeta Ezequiel, e aqui ele cita ele mesmo como o bom pastor. No Antigo Testamento, capítulo 34 de Ezequiel, diz que Javé é o bom pastor. E aí Jesus também é Deus, Jesus é o Filho, Javé é o Pai. Então, o Pai é o bom pastor. E aí Jesus diz, eu e o Pai somos um. Se o Pai é um bom pastor, eu também sou bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, esse capítulo 34 é uma prefiguração muito clara daquilo que seria Jesus. Poderia ler, grifei bastante, mas eu sugiro que vocês leiam. Aspecto negativo de pastores, os humanos de Israel, até o versículo 10. Do versículo 11 seguinte, que é a maior parte, e bom que seja assim, vai falar do bom pastor que cuida, que zela, que está ao nosso lado, que nós podemos contar com ele, que é Javé, que é Deus, aqui no caso, que é o Pai. Capítulo 35 é muito breve, vai falar sobre Edom. Edom será destruída, como foi destruída Israel. E aí as pessoas se alegrarão pela destruição de Edom. Edom é bem no litoral ali, litoral no sentido de, posso estar enganado, penso que seja muito próximo do Jordão, então ali é um local que era muito próspero e será também destruído. Depois no capítulo 36, o padre disse que o capítulo 36 também era muito importante, que nós precisávamos ler esse capítulo 36 e nós vamos vê-lo aqui. O capítulo 36 eu também divido em duas partes diferentes. Na primeira parte desse capítulo 36, nós temos aqui oráculos de forma mais positiva, ou seja, mostra aquilo que era a esperança que o povo deveria ter, mostra a libertação que o povo teria, mostra aquilo que Deus faria pelo seu povo. E aí temos que as condições seriam melhores do que antes. Deus, ele é um Deus de esperança, a partir nos versículos 10 até os versículos 12, mostra bem isso. Essa primeira parte aqui do capítulo 36, dos versículos 10 a 12, merece ser lido. E aí, então essa primeira parte ela é mais positiva, são oráculos mais de esperança. Depois, a partir do versículo 16, é um pouco mais negativo. Começa a mostrar o pecado do povo, começa a mostrar a devastação que aconteceria em Israel. E aí depois nós poderíamos até colocar uma terceira parte. Primeiro, oráculos de esperança. Depois, oráculos de destruição, mais negativos. E depois aqui vem a última parte, eu diria a partir do versículo 36, que é Deus agindo, transformando e fazendo uma aliança de novo com o seu povo. Aqui tem que ler, aqui tem que ler, aqui tem que ler. O coração novo, Ezequiel capítulo 36, Deus dizendo que vai tirar o nosso coração de pedra. Veja, eu tiro um coração de pedra e coloco um coração de carne, é colocando o coração de Cristo. É colocando o coração de Deus. Esse é o Sagrado Coração de Jesus. Eu sou um padre do Sagrado Coração de Jesus. Este texto de Ezequiel é um texto central para a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Para dizer que é muito grande. Então, a partir do versículo 23, principalmente. Veja, santificarei o meu grande nome, que foi profanado entre as nações, no meio dos quais vós o profanastes, e saberão as nações que eu sou Javé, oráculo do Senhor Javé. Quando eu for santificado em vós aos meus olhos, quando vos tomar dentre as nações e vos reunir de todas as terras, conduzi-lo-vos à vossa terra. Aqui, borrifarei água sobre vós e ficareis puros. Sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos imundos. Versículo 26, aqui é o mais importante. Dar-vos-ei um coração novo, porém em vosso íntimo um espírito novo. Tirarei do vosso peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porém no vosso íntimo o meu espírito, e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então habitareis na terra que dei a vossos pais,
Sereis o meu povo e eu serei o seu Deus. Puxa, que coisa linda. Versículos de 26 até o versículo 28. São versículos belíssimos. A reconstrução que será realizada por Javé. E aí, o versículo 37 diz assim, terminando: assim diz Javé: ainda isto farei por eles. Eu me deixarei procurar pela casa de Javé, e eu os multiplicarei como rebanho humano. Então, olha a esperança. Até antes do oráculo das nações, que começou no capítulo 25 até o capítulo 24, castigo, sofrimento, pecado, tudo isso. E aí Deus vem e diz que vai arrancar aquele coração de pedra e vai dar um coração de carne. Isso é reparação. Deus, ele não abandona, Deus, ele transforma, Deus, ele não se cansa em perdoar. E diz assim: eu deixarei me procurar pela casa de Israel, e eu os multiplicarei como rebanho humano. Israel seria multiplicado. Como rebanho consagrado, como rebanho em Jerusalém, por ocasião das assembleias solenes. Tais serão as cidades arrasadas, cheias de rebanho humano, e saberão que eu sou Javé. As outras nações seriam devastadas, mas Israel iria crescer. Irmão e irmã, capítulos belíssimos, eu imagino que você também tenha gostado muito, tenha achado muito bonito. Amanhã são 3 capítulos, nós vamos terminar aqui uma parte muito importante do livro de Ezequiel, capítulos 37, 38 e 39. Esse capítulo 37 aqui é o capítulo dos ossos ressequidos. Merece muita atenção também, é um capítulo muito tradicional, é um capítulo aqui que é muito conhecido e muito estudado. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Vamos adiante. Parabéns aí por toda a perseverança. Leia, reze, medite e traga para a sua vida. Ler a Bíblia toda é uma das maiores conquistas, um dos maiores feitos que uma pessoa pode fazer na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.